Também quero expressar aqui sobre o favor de Deus. No texto do Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao versículo 9, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Deus mostrou favor a Noé porque ele era irrepreensível diante dele em toda a sua geração. Ou entre todos os que eram seus contemporâneos, mas viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era más continuamente. Gênesis capítulo 6, verso 5. Nesse mesmo momento, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Isso escrito está em Gênesis capítulo 6, verso 11 ao verso 13. Deus sabia que aqueles que estavam fora da família de Noé nunca iriam se arrepender e crer, porque não tinham escutado Noé por pelo menos 40 anos. Tinha a humanidade chegado a um ponto sem retorno, ou quando o arrependimento era impossível. E o mundo atual, como nos dias de Noé, porque Noé foi considerado justo por Deus. Entrar na arca. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Várias vezes vimos porque Deus poupou a Noé e por causa dele a vida de sua família, já que Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Hoje sabemos que a própria justiça de Cristo é o que precisamos, mas Deus comunica a sua justiça sobre todos os que confiam nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Parte da mensagem do Evangelho de ser salvo pela fé e não pelas obras. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. É que a salvação vem somente por Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação embaixo da terra, ou em cima da terra, embaixo do céu, a não ser por meio do Cristo Jesus. E que Deus sela pelo seu Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, nos fala que nós recebemos o selo da promessa, o selo da herança, na verdade, porque maior do que a promessa é a herança. E assim, os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Você notou que Noé não fechou a porta porque provavelmente não havia maçaneta no interior da porta, mas o Senhor fechou dentro. O que significa que foi somente Deus quem salvou Noé e sua família. Se Deus não dissesse a Noé que construísse uma arca, Noé e sua família também teria se afogado nas águas do dilúvio. Porque é importante ressaltar que o Senhor fechou dentro. Você acha que os membros da família de Noé eram justos ou sem culpa? Eles foram salvos por conta de Noé? O dilúvio do juízo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé,
pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, o apóstolo Pedro está escrevendo para os judeus cristãos dispersos. Disse que Deus não poupará o ímpio nem neste mundo, assim como ele não poupou o mundo antigo nos dias de Noé. Deus trouxe um dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e ele não poupou a anjos quanto pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-as para o juízo, segundo Pedro capítulo 2, versículo 4. Um exemplo do juízo de Deus, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-a posto para exemplo aos que viessem impiamente, segundo Pedro 2,6. Jesus advertiu sobre esse mesmo tipo de sociedade nos últimos dias, dizendo que vai ser como foi nos dias de Noé, quando o Filho do Homem vier. Lucas capítulo 17, versículo 26. Você acha que Deus mudou de ideia sobre a impiedade? Por quê? Quais anjos Deus não perdoou, mas lançou-os no inferno? O exemplo de Noé e Sodoma ainda se aplicam aos dias de hoje. Temor e fé. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então a fé, Abraão é pai da fé e Noé é o pai da justiça. Um dos pais da justiça, pregoeiro da justiça. Sabemos com certeza que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbio capítulo 9, verso 10. Mas esta não é a maneira como o mundo pensa sobre o temor. É como a criança que teme a disciplina se é pego com a mão na botija. A criança não teme que seu pai não vai amá-lo. Ela teme ser pega por respeito ou reverência ao que o pai ou a mãe disse. Ela vai obedecer. Na maioria das vezes, Noé tinha um temor a Deus, não o medo de ser ferido de morte, mas um temor reverencial que apareceu em obediência e fé. Ele construiu uma arca para algo que ele nunca tinha visto antes, porque ele temia a Deus. Confiou em Deus e creu em Deus. Por isso Deus poderia declarar Noé como um homem de fé, e isso fez dele e nós um herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Qual é a diferença entre o que o mundo chama de temor e o que os cristãos chamam de temor de Deus? Esta é a mensagem do Evangelho, contida no relato de Noé. Como Noé condenou o mundo? Conclusão. Recomendo durante o exame de todos os versículos da Bíblia, para ler em voz alta, para que nós possamos tirar máximo de proveito de toda a revelação de Deus dada a Noé. Existe um outro dilúvio vindo a este mundo? É este o mundo semelhante ao que Jesus disse, como nos dias de Noé? O que mudou na sua compreensão sobre Noé após este ensinamento?